Então, pessoas, nós já temos todos os elementos para tratar da Segunda Guerra Mundial. Nós já falamos da Primeira Guerra Mundial, nós já falamos dos regimes totalitários, nós já falamos da crise econômica, né, do século XX, que é a crise de 29, quer dizer, é uma das crises econômicas, mas como crise sistêmica é a que a gente tem, né, a crise sistêmica do sistema capitalista. E aí nós criamos todos os contextos, né, que eram favoráveis aí à eclosão da Segunda Guerra Mundial. É sempre bom lembrar, né, é sempre bom nos atermos, que quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de novo de um conflito que vai acontecer no continente europeu e que, de novo, envolve questões econômicas muito sucintas, né? Basicamente, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, elas são guerras que envolvem, sim, as questões nacionalistas, sem sombra de dúvida, porém, entretanto, envolve também as questões econômicas. Talvez as questões econômicas falem mais alto do que as questões nacionalistas. Para alguns povos, isso seria aqui uma ladainha danada. Mas, entendendo os contextos socioeconômicos, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, é importantíssimo a gente tendenciar, é importantíssimo a gente avaliar as guerras por esse prisma, né? Por essa lente de observação aí. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela tem contextos muito diversos, né? Então, a primeira coisa que a gente resgata aqui é o contexto. Primeiro contexto é o próprio contexto da Primeira Guerra Mundial, a Primeira GM. É na Primeira GM que se assinou o Tratado da Vergonha, o famoso Tratado de Versalhes, né? O tratado que coloca a perda da Primeira Guerra Mundial apenas sobre a Alemanha. Então, esse é chamado de Tratado da Vergonha. Esse é um documento que o Hitler fez questão de usar nos seus discursos. Ora bolas, temos que entender que os líderes dos estados totalitários tinham uma oratória impecável. E por causa da sua oratória, por causa do seu processo de saber liderar e de saber falar com o povo, eles conseguiram chegar em tais poderes. E o Hitler usava muito o Tratado da Vergonha. Eu costumo dizer que é como se o Hitler soubesse um segredo muito íntimo de alguém e tocasse nessa ferida sempre quando fosse necessário. O Hitler sabia que para ele conseguir ter a Alemanha nas suas mãos, e não só a Alemanha, também os alemães, ele precisava de ir lá na dor dos alemães. E a dor dos alemães eram todos aqueles perdidos na Primeira Guerra Mundial. Vocês já imaginaram, no ano de 1939, o tanto de alemão que tinha perdido pai e avô na Primeira Guerra Mundial? O tanto de pai, né, o tanto de filhos ali que tinham visto ou que tinham observado historicamente dores nunca antes saudadas, né, por conta das perdas da Primeira Guerra Mundial. E tem mais. Além de terem perdido, né, sido colocados como perdedor, tiveram que pagar, sofreram economicamente com toda a perda da Primeira Guerra Mundial. E o Hitler vai usar isso com as suas palavras. Ele vai saber tratar essas condicionantes dentro do seu diálogo, dentro do seu processo de falar, né? Dentro do seu processo de apresentar o seu discurso para a população. Então, o Tratado de Versalhes é um tratado que ficou engasgado na garganta dos alemães e que agora está sendo utilizado. É como eu disse, né, a cereja de bolo, ou a cereja do bolo, a cerejinha do bolo que o Hitler usava nos seus discursos, para colocar aquela ideia do romantismo heróico na mão dos alemães. Né? Agora nós vamos nos vingar, né? Agora nós vamos fazer a nossa revanche, tá bom? Segunda coisa que a gente não pode deixar de lembrar é a própria crise econômica. A gente sabe que a crise econômica de 1929, ela é algo, a gente tem que falar sobre ela. Por quê? Porque a crise econômica de 1929 ela criou um novo cenário no mundo, né? Ela criou um cenário em que a economia era dividida, ou que aqueles que detinham o processo produtivo dividiam o cenário econômico. E por dividirem o cenário econômico, dividiam todas as suas crises, as suas falácias, aí, tudo aquilo que ela gerava, né? Então nós temos problemas sérios aqui com relação à questão econômica. Inclusive, a Segunda Guerra Mundial é vista por muitos críticos como a saída da crise econômica, por causa da indústria da morte, por causa da quantidade de armamento, né, e de dinheiro que foi colocado na crise, ou na Segunda Guerra Mundial, para a gente poder movimentar a economia. Lembrar muito bem que a crise econômica de 29 é uma crise de produção. Alta produtividade e falta de quê? De consumo. Então está faltando rotatividade econômico-financeira na crise de 29. Nós temos também um outro problema ou um outro ponto a ser analisado.
com a crise de 29, abriu caminho para os regimes considerados totalitários. Então, abriu caminho para o totalitarismo, né? Isso aqui também é outro ponto chave, né, do processo da Segunda Guerra Mundial. É da lógica dos regimes totalitários e da ameaça dos regimes totalitários que surgem as alianças da Segunda Guerra Mundial. É por causa disso que nós temos aqui a famosa política de alianças sendo de novo criada, né? A política de alianças ela é criada sempre antes da guerra para que ela funcione na guerra, né? Aqui você criou o eixo, né? Nós temos o eixo da guerra, assim como nós tivemos a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança, aqui nós teremos o eixo. E ao lado do eixo, os aliados, né? Então nós temos o eixo e os aliados. Beleza? Dentro dessa lógica de eixos e aliados, a gente vai ver essa ideia da política de alianças e como que ela desenvolveu e como que ela socorreu, né? Ou como que ela ocorreu durante o período da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Importantíssimo a gente entender também que por causa da política de alianças, você lança também a paz armada. Vamos lembrar que o episódio da paz armada é um episódio criado normalmente antes das guerras. No caso da Alemanha, por exemplo, só para suscitar sua memória aí, a paz armada da Alemanha contou com a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola foi utilizada para testar o armamento que a Alemanha produzia. Esse testar o armamento que a Alemanha produzia foi feito diante do Estado espanhol para ver se de fato a Alemanha tinha condições de ir para a Segunda Guerra Mundial. Então a Espanha foi usada na figura do Franco para testar essa potencialidade, né? Para testar essas possibilidades de arma que o Hitler tinha. E aí na paz armada também, você começa a se achegar, né? Você começa a criar aquelas políticas mais próximas, né? Aquelas políticas mais chegadas com relação à prática da aliança que será estabelecida para o confronto em si. Beleza? Então são coisas que a gente tem que procurar entender se a gente quer fazer uma boa interpretação do contexto da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Vamos ficando por aqui. Esse vídeo vai ficar como uma introdução à Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? No próximo vídeo nós vamos entrar na guerra, finalizar, né? E faremos ainda um terceiro vídeo falando do legado da Segunda Guerra Mundial. Não saia daí. Se você sair, você clique no próximo play. Dá o play, DJ. E nós nos vemos ainda. Tá bom?